Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 20, de 1 ao 16a. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora, saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: Então, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos, ou eu seja bom? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, prezada irmã, o Evangelho de Jesus Cristo, na sua essência, na simplicidade, na pureza, na simplicidade de Jesus. Assim é que nós estamos aqui no encontro com a luz do Evangelho, o encontro com a Palavra de Deus que nos fortalece, que nos traz alegria de viver, que nos conduz.
a caminhada para a casa do Pai. E o Evangelho nos mostra aqui que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor misericordioso de Deus, ele é para todos, e ele dá a cada um conforme lhe apraz. E nós façamos o nosso dever, façamos aquilo que precisamos fazer, aquilo que é necessário fazer. A misericórdia de Deus é para todos, e ele dá conforme lhe apraz. Foi a leitura do Evangelho. Vamos compartilhar a leitura de Ezequiel 34, de 1 ao 11. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós sabeis, vós bebeis o leite, vesti-vos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais. Tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, as doentes não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presas de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte, sobre as montanhas e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles e cuidar do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderá devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Palavra do Senhor. Jeremias 34, de 1 ao 11. Essa imagem que o profeta faz
do pastor que não cuida bem das ovelhas. É um sinal, e que Deus diz aqui: pois eis o que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Prezado irmão, prezada irmã, Deus cuida de nós, Deus cuida de suas ovelhas, que somos nós, Deus cuida de nós, de seus filhos e filhas. Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor de todos nós. Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar-vos conta delas. Tal anúncio realizará plenamente no Messias, no Cristo de Deus, que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Jesus é, portanto, o pastor por excelência. E o mistério da cruz, como seu cajado, encontra-se no centro do serviço de Jesus como pastor. Prezado irmão, prezada irmã, como é maravilhoso a gente entender o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo. No Evangelho, Ele foi justo com aquele trabalhador que chegou por último e foi justo com o trabalhador que chegou primeiro. Pagou a todos conforme combinou. Deus é justo. A justiça de Deus é plena. Muitos reclamaram porque chegamos primeiro, tivemos o peso do trabalho, o calor do sol, do dia inteiro, e pagaste a nós um denário. Aquele que chegou por último, pagaste também um denário. E Deus diz: por acaso eu estou sendo injusto com você? Eu não estou dando a você o que eu combinei com você? E não estou sendo justo com o outro que chegou por último, conforme combinei com ele? Portanto, os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros são justos, são os últimos. Isto é Evangelho. Na leitura de Jeremias, Deus reclama dos pastores. Deus usa da imagem de pastores que cuidam das ovelhas e que não estavam cuidando bem das ovelhas, e que as ovelhas foram abandonadas, e que eles tiravam todo o proveito das ovelhas, bebendo leite, vestindo-se de lã, sacrificando as melhores para holocaustos, para usar, mas que não cuidava, não fortalecia o rebanho. Deus, nessa imagem, o profeta usou da imagem de pastores para falar dos reis de Israel, para falar dos pastores mesmo que cuida do povo, que não estava alimentando o povo, que não tratava as feridas do povo, que não fortalecia o povo. Essa é a bondade de Deus. Deus que nos perdoa, Deus que nos orienta, Deus que nos cuida, Deus que nos ajuda à conversão, para estarmos sempre seguindo o seu caminhar em busca da casa do Pai. Prezado irmão, prezada irmã, compartilhe aí essa live, mande para os seus amigos, mande para os seus amigos, para que eles também se abasteçam da palavra de Deus. Vamos juntos anunciar o Evangelho. Vamos juntos proclamar a maravilha de Deus. Vamos proclamar a salvação. Vamos proclamar a conversão, vida de santidade, salvação.
Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus esteja sempre presente na nossa vida para que nós sejamos verdadeiramente luzes, luzeiros de Cristo na proclamação do Evangelho, na alegria do anúncio da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que nos ilumine sempre. Amém.